Olá, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Neste domingo, dia 26 de julho de 2020, quero compartilhar com você mais uma devocional e mais uma vez com o propósito de abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Na devocional de hoje, seremos direcionados pelo seguinte tema: o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. O texto que tomaremos como base será o Salmo de número 19, os versos 7 e 8, que nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que o bondoso Deus aplique essa palavra ao seu coração, ao meu coração, através dessa devocional. O reverendo Adail Sandoval, na época em que era presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, hoje ele é presidente de honra, teceu os seguintes comentários respondendo à pergunta: por que a Bíblia deve ser celebrada? E ele disse, abre aspas, a Bíblia é radicalmente diferente de todos os livros já escritos na história da humanidade. Estes, por melhores que sejam, são palavras de homens e, por isso mesmo, limitados pelo tempo e de restrita relevância para o ser humano em suas necessidades mais profundas. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eterna, porque traz respostas aos intricados problemas que assolam a todos nós, tanto no presente como no futuro eterno. Fecha aspas. Essa resposta está na revista A Bíblia no Brasil. De fato, a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro singular. É um livro muito especial. Nos versos que lemos do Salmo de número 19, na segunda parte desse salmo, aprendemos, dentre outras coisas, sobre o poder da palavra de Deus. Os estudiosos da Bíblia dividem este salmo em duas grandes partes. Nos versos de 1 a 6, nós temos a revelação geral ou natural de Deus. A criação, a natureza revela, proclama a glória de Deus. Dos versos de 7 a 14, nós temos a revelação especial de Deus, a saber, a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revela ao homem, Deus anuncia a sua vontade para o homem através da sua palavra.
É certo que no final deste salmo nós temos também a oração, uma oração do salmista, uma humilde oração do salmista. Certamente, quando Davi disse aqui nesse salmo a lei do Senhor, ou quando ele usou outros termos, o testemunho do Senhor, ou os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, em especial a lei do Senhor, a referência aqui é a lei de Moisés, a Torá, possivelmente os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos dos profetas. Para nós que temos tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, os 66 livros que compõem a Bíblia, devemos considerar que o que o salmista disse aqui no Salmo 19, nos versos 7 e 8 e nos versos seguintes, a respeito da palavra de Deus, se aplicam, as afirmações do salmista se aplicam a toda a Bíblia. A mensagem falada dos profetas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos. Voltando ainda ao texto, os versos 7 e 8, eu quero chamar a sua atenção, para algo que está muito claro também nesses versos. Perceba que no início de cada estrofe e no meio, o salmista apresenta algumas características da Bíblia que a distingue de todos os demais livros. Ele começa falando sobre a natureza da Bíblia. Primeiro ele diz que a Bíblia é perfeita, depois diz que ela é fiel, os preceitos do Senhor são retos, e ele termina o verso 8 dizendo que o mandamento do Senhor é puro. Primeiro ele diz que a Bíblia ele fala sobre a sua natureza, e depois o que ela faz, seu poder, seus efeitos na vida do homem, da mulher, daqueles que creem, daqueles que a recebem de todo o coração. Como nessa devocional estaremos tratando sobre o poder da palavra de Deus, sobre o poder da palavra de Deus, nós aprendemos primeiramente nesses versos que a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus restaura a alma. É isso que o salmista nos diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse santo livro de Deus, a Bíblia, que é perfeita, irrepreensível, genuína, reta, pura, porque o seu autor primário é puro, é um Deus puríssimo, perfeito, ela tem o poder de restaurar a alma. A palavra de Deus tem o poder de restaurar vidas, dar vitalidade. Ela é capaz de mudar o nosso coração. Aqueles que seguem a palavra de Deus encontram esperança, experimentam o poder renovador e restaurador que ela produz nas vidas daqueles que a recebem de todo o coração. A palavra de Deus tem o poder de restaurar. Ela já restaurou, mudou a vida de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. A Bíblia, a bendita palavra de Deus, que penetra no mais íntimo do nosso ser, ela restaura vidas, ela consola, ela anima, ela levanta o caído, ela lava a alma,
ela salva, ela restaura famílias. Essa é a primeira grande verdade que o salmista diz sobre o poder da palavra de Deus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que a palavra de Deus é poderosa, porque ela comunica sabedoria. A palavra lei significa instrução. Ela instrui o homem e ela comunica sabedoria. Não devemos entender sabedoria aqui como um conhecimento intelectual superior. Na verdade, essa sabedoria é o conhecimento de Deus. A Bíblia nos orienta. Ela comunica sabedoria ao coração do homem. E ela nos orienta a tomar a decisão correta e a fazer aquilo que agrada a Deus. Ela é fonte de sabedoria. A sabedoria do alto. A sabedoria que nos capacita a viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Precisamos ler a palavra de Deus para sermos sábios, para vivermos de acordo com o propósito maior para o qual nós fomos criados. Ela nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. Ela comunica sabedoria. Ela tem esse poder de comunicar a sabedoria de Deus ao coração do homem, o alvo da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos também que a palavra de Deus alegra o coração. Aqui nós aprendemos sobre uma terceira verdade sobre o poder da palavra de Deus. Ela alegra o coração. Olha aí o verso de número 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus tem o poder de alegrar o nosso coração. Ela tem o poder de transformar o mais triste coração. Quantos exemplos nós temos de pessoas que estavam profundamente angustiadas, desesperadas, abatidas, e depois que ouviram, leram a palavra de Deus, foram tomadas por uma alegria especial, podemos dizer uma alegria indizível. Assim é a palavra de Deus. Ela alegra o nosso coração. Ela transforma o nosso viver. O mais triste coração. Em o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas nos informa, no capítulo 8, que depois que Filipe pregou a palavra em Samaria, as multidões atendiam, unânimes, as coisas que ele dizia. No verso 6, nós temos alguns dos resultados. Pessoas foram abençoadas, pessoas foram transformadas. E no verso 7, o historiador Lucas nos diz: e houve grande alegria naquela cidade. O evangelho chegou ali em Samaria. Fora anunciado através do diácono Filipe. A cidade abraçou o evangelho. O resultado foi isso. Houve grande alegria naquela cidade. A Bíblia fala de Jesus. E Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Por isso, o seu impacto na vida
de todo aquele que crê em Jesus, daquele que segue os seus ensinamentos. Ela alegra o coração. O mais triste coração pode ser transformado. Mas uma quarta lição, uma quarta verdade que nós aprendemos sobre a palavra de Deus é que a palavra de Deus é poderosa, porque ela ilumina os olhos. Ainda no verso de número 8, o salmista Davi disse: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos olhos. Ela é lâmpada, ela nos mostra o caminho, a direção certa. Ela abre os nossos olhos espirituais. Quem segue a Bíblia, quem abraça a Bíblia, não anda na escuridão. Porque a palavra de Deus é uma lâmpada. Como disse o salmista no Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como nós precisamos da palavra de Deus. Porque o pecado nos cegou. O homem sem Deus, ele está caminhando sem direção, sem rumo. Ele está nas trevas do pecado. Mas a palavra de Deus, através do Espírito Santo, tem o poder de iluminar os nossos olhos, nos mostrando a direção, o caminho para Deus, o caminho para o céu. A palavra de Deus ilumina os olhos. E é através da palavra de Deus que conhecemos a verdade e somos libertos. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. Essa é a quarta verdade apresentada aqui nesses versos, os versos de 7 a 8. É isso que o salmista nos ensina sobre a eficácia da palavra de Deus, sobre o poder da palavra de Deus. Resumindo, a palavra restaura, ela dá sabedoria, ela alegra a alma e ela ilumina os olhos. Diante dessas rápidas considerações sobre o impacto da palavra de Deus na vida daquele que a recebe de todo o coração, eu quero concluir essa devocional enfatizando que nós devemos ler a palavra de Deus, devemos crer na palavra de Deus, devemos praticar e compartilhar a palavra de Deus. A Bíblia precisa estar nas nossas mãos, precisa estar no nosso coração. E devemos testemunhar da palavra de Deus através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Então precisamos da palavra de Deus. Precisamos crer de todo o coração. Devemos amar a palavra de Deus. Devemos lembrar daquilo que Tiago disse no seu primeiro capítulo da carta de Tiago. Ele disse: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Louve a Deus, louve a palavra de Deus, digo, louve a Deus, louve a palavra de Deus, siga seus ensinamentos. A Bíblia, a palavra de Deus, é poderosa para abençoar a sua vida.
ela já abençoou a vida de milhões de pessoas. E pode abençoar também, nesse momento, a sua vida. Pode transformar a sua vida. E pode transformar a vida de milhares de pessoas. Portanto, fale da Bíblia, leia a Bíblia e creia na Bíblia. Pratiquemos a Bíblia para sermos abençoados, impactados pelo seu poder especial, singular. Que Deus te abençoe e que Ele aplique, essa é a minha oração mais uma vez, essa palavra ao seu coração. Deus nos abençoe.